Do Senhor, povo de Deus, a paz do Senhor, igreja amada de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Olha aí, estamos chegando aí no Natal, se aproxima aí o Natal, amém, glória a Jesus. E eu estava ontem conversando com o levita Alan Cassiano, que esteve aqui nos fazendo uma visita aqui em nossa casa, e eu comecei a lembrar-me de alguns acontecimentos, alguns testemunhos, e o levita Alan disse assim: poxa, pastor, o senhor precisa falar sobre isso, contar essas histórias. E são histórias reais, não é? Histórias reais, experiências que tivemos para a glória de Deus. E eu quero fazer uma leitura da palavra de Deus e, a partir dessa leitura, contar aqui um breve testemunho para a tua edificação espiritual, para o teu fortalecimento na fé e para a glória de Deus na minha e na tua vida. Amém? Eu quero ler aqui Evangelho de Lucas, capítulo de número 6. E eu vou ler a partir do verso 32. Na minha Bíblia tem um subtítulo no verso 32 que fala assim: do amor ao próximo, do amor ao próximo. Se amais os que vos amam, qual é a vossa recompensa? Eu estou rouco, irmãos, a voz está rouca, me perdoe, mas eu senti de Deus de compartilhar com os irmãos. Se amais os que vos amam, qual é a vossa recompensa? Porque até os pecadores amam aos que os amam. Se fizerdes o bem aos que vos fazem o bem, qual é a vossa recompensa? Até os pecadores fazem isso. E se emprestais àqueles de quem esperais receber, qual a vossa recompensa? Também os pecadores emprestam aos pecadores para receberem outro tanto. Amai, porém, os vossos inimigos, fazei o bem e emprestai, sem esperar nenhuma paga. Será grande o vosso galardão, e sereis filhos do Altíssimo, pois ele é benigno até para com os ingratos e maus. Sede misericordiosos, como também é misericordioso o vosso Pai. Não julgueis, e não sereis julgados. Não condeneis, e não sereis condenados. Perdoai, e sereis perdoados. Dai, e dar-se-vos-á. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão. Porque com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Quero repetir aqui o verso 38. Dai e dar-se-vos-á. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão, porque com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Glória a Deus. Amados, eu estava lembrando de 16 anos atrás. 16 anos atrás. Há mais de 16 anos atrás, eu havia recebido uma profecia, uma revelação de um vaso que hoje se encontra na glória. Mas esse vaso de Deus, esposa
do meu pastor Manuel de Lima. E esta irmã, quando me deu a profecia, ela era dirigente de círculo de oração. E eu estava desempregado. E casei desempregado. Eu não sei se já coloquei aqui no nosso canal no YouTube o testemunho do meu casamento. Se eu não coloquei, depois eu vou fazer aqui o vídeo, uma transmissão ao vivo, e vamos deixar aí no nosso canal no YouTube. E eu casei desempregado. Amém? E pouco antes de eu casar, Deus usou essa irmã para mim poderosamente, para que eu não temesse em me casar, ainda que eu estava desempregado. E o testemunho de casamento é tremendo, é maravilhoso, mas eu não quero falar desse testemunho agora não. O testemunho é outro. E eu lembro que quando eu estava desempregado, Deus usou essa irmã no círculo de oração, Igreja Batista Renovada do Bongi, a igreja onde eu nasci, onde fui batizado nas águas, onde aprendi o Evangelho, aqui na cidade do Recife, Pernambuco. E ali no círculo de oração, Deus usava aquela irmã de uma maneira e de uma forma que só Deus pode falar daquela maneira e fazer o que fez. Ela, então, cheia do Espírito Santo, se dirigiu a mim e disse assim: não temas, eis que estou abrindo uma porta para ti, uma porta grande, uma porta larga, uma porta espaçosa, e eis que vou te abençoar nesta porta. Mas te digo eu assim ainda, dentro dessa porta grande, eu vou abrir uma porta pequena, uma porta menor, e farei com que você entre pela porta menor e pequena. Mas digo eu assim, vou te abençoar mais na porta pequena do que na porta grande. A minha bênção será maior na porta pequena do que a bênção da porta grande. Portanto, quando eu abrir a porta pequena, não temas, tu entrarás por ela. E eu te abençoarei mais na porta pequena do que na porta grande. Tremendo, né, irmãos? Só Deus, como eu disse, para falar assim e cumprir. Glória! Só que ela encerra aquela profecia dizendo assim: mas no tempo em que darei início à minha obra contigo, no tempo em que darei início à minha obra contigo, vou eu fechar a porta, porque darei início à minha obra contigo. Importa que você aprenda a depender de mim na minha obra. E ela, com essas palavras, encerrou aquela profecia. Eu casei, né? Não vou dar o testemunho do casamento, que foi maravilhoso, tremendo. Eu casei desempregado, mas com pouquinhos meses de casado, Deus cumpriu a profecia. E abriu-se a porta para mim e eu me empreguei como vendedor profissional numa loja de móveis de fábrica. Então, a empresa tinha uma fábrica de móveis e eu fui ser vendedor em uma das suas lojas, como vendedor, e de fato era uma loja grande, né? Uma loja grande com muitíssima variedade de produtos, ali no município aqui de Camaragibe. E eu fui trabalhar ali como vendedor, a porta se me abriu, e depois de um tempo que eu estou ali, né, ali Deus me abençoou, né, eu recém-casado,
não demorou muito, minha esposa engravidou, eu tive meu filho, e aquela porta me ajudou muito, me ajudou muito. Só que veio o tempo do cumprimento de outra parte da profecia, a segunda parte. E qual era a segunda parte? Que dentro da porta grande, ele iria abrir uma porta pequena e menor, mas que Deus iria me abençoar mais na porta pequena do que na porta grande. Olha aí, é para quem crê, viu, irmãos? Deus, Ele é Deus, Ele confunde a terra, nada é impossível para Deus. E aí, o que aconteceu? O meu patrão teve a ideia de abrir mais uma loja pequena, uma loja pequenininha mesmo. E essa loja só teria um gerente e um vendedor. Só que a loja ficaria no mesmo bairro da loja grande da fábrica. A loja grande da fábrica. E o que aconteceu? Como era no mesmo bairro, ninguém queria se dispor a ser o vendedor que fosse para a loja pequena. Ninguém, ficou todo mundo temeroso. Era um teste, era um risco, e ninguém queria trocar o certo pelo duvidoso. E nesse tempo, todo mundo se esquivando, o Espírito Santo me fez lembrar: vou abrir uma porta pequena e vou te abençoar mais na porta pequena do que na grande. E aí eu disse comigo mesmo: Jesus, é essa a porta que tu ia abrir dentro de uma porta pequena dentro de uma porta grande. E eu me apresento então ao meu patrão: eis-me aqui, ninguém quer ir, eu vou. E meu patrão então põe em prática aí o seu projeto e abre uma loja pequena com um gerente e um vendedor no centro do município da cidade de Camaragibe. E eu vou para aquela loja, saio da loja grande e vou para uma loja onde apenas eu sou o vendedor. O que aconteceu? Deus, Ele cumpre a promessa. Eu sou muito mais abençoado na loja pequena. Até porque todas as vendas da loja pequena eu era o único vendedor. Toda a comissão era minha. E quando os demais vendedores perceberam o que perderam, a bênção que perderam, olha, muita gente tentou até vir, mas aí o lugar já era meu. E Deus me abençoou ricamente na porta menor, na porta pequena, porque Deus, Ele confunde a terra, e Deus, Ele cumpre o que Ele promete. Deus, Ele cumpre o que Ele promete. O que eu faço hoje não entendes tu agora, mas tu vai entender depois, não é? Então muitas vezes não entendemos o trabalhar de Deus. Jó, ele disse: sabes tu como Deus opera? Glória a Deus. Só que depois veio a terceira parte dessa profecia, onde Deus disse que, por conta da obra que Ele tinha na minha vida, Ele ia fechar a porta, porque a vontade dEle é que eu fizesse a obra dEle e dependesse dEle, que Ele estaria me ensinando a depender de Deus. Irmãos, e quando começou a obra aqui no Ibura, em Três Carneiros, onde hoje nós temos a igreja, quando começou a obra, o ponto de pregação, aqui, irmãos, o que acontece? A firma em que eu trabalhava, a fábrica e as lojas, o patrão nos chama e nos anuncia que vai fechar as portas. E eu achei aquilo muito profundo, muito interessante, porque foi exatamente quando começou a obra aqui no Ibura. E quando
eu fui ungido, quando eu fui ungido, irmãos, para ser pastor, quando eu fui consagrado, derramado óleo na minha vida, irmãos, meu patrão me chamou e disse: Tom, meu patrão, Tom, a gente vai fechar as portas. Eu estou chamando você para fazer um acordo com você. E eu quero te dizer, quem não fizer acordo com a gente, corre o risco de não receber nada, porque a gente está encerrando tudo, está acabando tudo. E eu, já de posse da profecia, eu entendi, Deus falou que ia fechar a porta, a obra começou, eu fui ungido para ser pastor, consagrado, e aí eu percebi o momento e fiz um acordo. Naquele acordo, eu pego aquele dinheiro e eu compro de material de madeiramento, de telhado, já no propósito de, lá no ponto de pregação no Ibura, onde hoje é a igreja, a gente estender as tendas e fazer um primeiro templo, porque o ponto de pregação que virou congregação existia numa tenda, era quatro linhas de madeira, um telhadozinho por cima, que cabiam 15, 20 cadeiras, ao lado da minha casa, ali, o ponto de pregação, Ministério Fogo Santo, pastor Miguel Serra, pastor Nilson Silva, de Camaragibe, pastor Miguel Serra. Então esses homens começaram essa obra aqui em Três Carneiros, no Ibura, como o Ministério Fogo Santo, que era o ministério do pastor Miguel Serra. Mas o que aconteceu? Quando Deus fecha lá a porta em Camaragibe do meu trabalho, de onde eu trabalho, aqui Deus estava colocando uma obra nas minhas mãos. Uma obra nas minhas mãos. Eu sou abençoado pelo pastor Miguel Serra e autorizado a continuar uma obra aqui com o meu ministério. Deus estava me dando o meu ministério, cumprindo profecias, cumprindo a sua palavra, e eu começo a obra aqui. Mas agora, desempregado. O dinheiro que eu recebi, gastei, comprei madeiramento para estender aquela tenda. Uma tenda que não tinha parede, que não tinha porta, que cabiam 15, 20 cadeiras apertadas dentro da tenda, e onde a gente fazia os nossos cultos. Amém? E o que aconteceu? Deus me deu uma ordem. Tom, dê cestas básicas. Distribua cestas básicas. Faça doação de cestas básicas. Meus irmãos, eu estava desempregado, parado, com um ponto de pregação, uma congregação recém-formada, que estava começando com meia dúzia de irmãos, na sua maioria jovens, e Deus me dá uma ordem de fazer e de doar cestas básicas. Só que deixa eu te dizer uma coisa, a minha despensa estava vazia, eu não tinha cestas básicas, eu não tinha feira minha para mim, as minhas despensas vazias. E eu disse, como eu vou doar cesta básica? Eu não tenho para mim, como é que eu vou dar para os outros? Mas Jesus falou muito claro, muito forte comigo, dê cestas básicas, 2 cestas básicas. E o que eu fiz então? Então eu reuni os irmãos num culto, eu disse, olha, quem puder traga aí
1 quilo de alimento, doe aí, alimentos não perecíveis, e nós vamos formar cestas básicas. E aí no meu coração veio uma estratégia. Estamos começando uma obra, nós vamos fazer assim: chamem visitantes, tragam visitantes para os nossos cultos, para o nosso trabalho, e entre esses visitantes nós vamos doar cestas básicas, nós vamos sortear cestas básicas. Não tínhamos para dar para todo mundo que viesse, mas a gente sorteava entre os visitantes que aqui chegavam. E o que aconteceu? Uma visitante, inclusive a igreja é aqui em Três Carneiros, Ibura, e uma visitante era aqui vizinha da UR6, o UR6 Ibura, que é vizinho de Três Carneiros, Ibura. E essa visitante veio convidada por uma irmã para um culto nosso. E essa visitante aqui, ela foi contemplada com uma das nossas cestas básicas. Ela recebeu a cesta básica e foi-se embora para casa. Poucos meses depois, essa senhora que recebeu a cesta básica, moradora da UR6, ela volta aqui na nossa congregação e nos pede autorização para agradecer o que Deus estava fazendo na vida dela e o que Deus fez na vida dela. E ela me pede autorização para agradecer, e eu concedo um momento no culto para ela agradecer a Deus. E eu não sabia o que ela ia agradecer. E aí, o que ela conta? Ela agradece a Deus, porque no momento de muita precisão, no momento em que ela estava necessitada, ela chegou aqui nessa igreja, ela chegou nessa congregação e foi ajudada, que ela recebeu aqui uma cesta básica. E no momento muito difícil, de muita precisão para ela. E mais, ela não apenas agradece isso, ela diz que quando saiu daqui, tudo para ela começou a mudar. E ela dizia que a renda dela era de aluguéis de 3 casas. Toda a renda dela era uma renda de aluguel de 3 casas. E ela disse que todos os inquilinos das 3 casas estavam atrasados, meses sem pagar ela. E por isso ela estava numa prova. Por isso ela estava passando por necessidade, porque tinha 3 casas alugadas, a renda dela vinha desses aluguéis, e as 3 casas, os inquilinos, meses sem pagar ela, meses. E o que acontece? Ela conta que depois daquele culto que ela aqui recebeu a cesta básica, os inquilinos começaram a pagar ela e ficaram em dias com ela, em dias. Mas mais ainda, o que aconteceu? Ela disse que vendeu uma das casas e estava agradecendo aqui conosco e grata a Deus pela a mudança que ocorreu na vida dela, financeira. Ela não era, deixa eu te dizer uma coisa, um detalhe, não era crente, não era evangélica, mas ela estava trazendo voluntariamente, com gratidão, com fé, ela estava trazendo o dízimo da venda de uma das casas dela, ela estava trazendo aqui para a nossa congregação, que ainda era a tenda, não tinha parede, não tinha porta. Irmãos, e para a glória de Deus, com aquele dízimo daquela irmã, da venda daquela casa, nós construímos paredes, nós construímos porta, nós construímos janela, e nós fizemos um primeiro templo, com uma capacidade para quase 100 pessoas. Uma tenda sem parede, sem porta, que cabia de 15 a 20 cadeiras,
nós fizemos um primeiro templo para capacidade para 100 pessoas. 100 pessoas. Glória a Deus. Do nada, Deus faz tudo. Ele só precisa de uma atitude de fé e de obediência, de fé e de amor, para fazer um milagre na vida de muitos. Não só na vida de alguém, na vida de muitos. E veja como do nada Deus moveu as águas e tantas pessoas foram abençoadas. Eu tinha condição de abençoar alguém? Não. Eu tinha condição de dar nada para alguém? Não. Mas havia uma ordem de Deus. Dê cesta básica. Como, Jesus? Como eu vou fazer isso? Né? Meu Deus, mas Deus falou e aquilo me incomodou. E aí eu tive um plano, uma estratégia. Pedi aos irmãos: tragam alimentos não perecíveis, vamos distribuir, formar a cesta básica e doar. Mas vamos doar de qualquer jeito? Não, Deus me deu uma estratégia. Estamos começando uma obra, tragam visitantes e vamos doar para os visitantes. E olha o que Deus veio a fazer. Como Deus abençoou as pessoas e como Deus também nos abençoou. Nos abençoou. Hoje estamos aqui em Três Carneiros, já com um templo que ainda está sendo alargado. Aquele templo de 100 pessoas, ele foi derrubado. E já trabalhamos outro alargamento das tendas. Estamos construindo um templo maior, pela fé. Pela fé, não temos da mesma forma condições, mas Deus nos deu uma outra ordem: alarga as tendas, alarga as tendas. E estamos aí aos poucos, né? Segundo Deus tem nos dado condição, estamos obedecendo e estamos alargando as nossas tendas. Você crê? E aqui por isso eu usei esse texto como um texto base para esse testemunho. Dai e dar-se-vos-á. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão. Porque com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Dai e dar-se-vos-á. Paulo aprendeu com Jesus, o apóstolo Paulo, que mais bem-aventurado é dar do que receber. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E Jesus, ele nos ensina a dar, a ajudar o próximo, a cooperar com os outros. Aleluia. E aqui ele disse: dai e dar-se-vos-á. Eu tenho aqui esse testemunho, esse pequeno testemunho, vou contar outros. O Levi Talan estava dizendo: pastor, o senhor precisa contar cada uma dessas, pastor, porque é edificante. O Levi Talan saiu daqui flutuando, que eu contei não apenas essa, mas algumas outras para ele. E nós vamos aproveitar o nosso canal no YouTube e vamos compartilhar com você o que Deus faz e o que Deus tem feito nas nossas vidas e através de nós. Viu? Que você seja abençoado, seja fortalecido na sua fé através desse testemunho. Deus não mudou, Ele é o mesmo hoje, ontem, hoje e sempre. Só Ele faz maravilhas e Ele só precisa que creiamos de uma atitude nossa de fé. Eu quero profetizar que Deus vai mover as águas na tua vida. Eu quero profetizar que Deus vai trabalhar ao teu favor e que do nada Ele vai fazer tudo na sua vida. Eu vou encerrar esse vídeo
Mostrando aqui, eu vou mudar a posição da câmera do celular. Estamos gravando pelo celular, glória a Deus. E eu vou mudar aqui a posição da câmera, amém? Para você ver um pouquinho do templo que estamos construindo, maior ainda do que o primeiro, porque está escrito: a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Não é isso? Para você contemplar um pouquinho do que Deus está fazendo. Igreja Batista Renovada Resgate, Três Carneiros e Pura, com o pastor Tom. Deus te abençoe. Deixa eu te mostrar aqui um pouquinho. Era uma tenda, 4 pedaços de pau, um telhadozinho em cima. E estamos construindo uma grande obra, de maneira que eu não posso descer. Olha aí. Glória. Aqui por enquanto, a portazinha ainda pequena, estreita. Daqui a pouco eu vou mostrar por fora, mas eu vou aproveitar e vou mostrar aqui dentro. Olha aqui a nave do templo, olha a nave, né? Olha a nave. Amém? Aqui a nave do templo. Olha aí, está bagunçado, né? Tá as cadeiras reviradas aqui. Só temos culto agora quinta-feira, culto da vitória. Amém? E estamos procedendo um alargamento. Olha, aqui essa parte aqui, ela já está com um alargamento. Tá vendo? Um alargamento. E estamos aqui com uma largura de 10,5 metros de parede a parede, 10,5 metros, viu, para a glória de Deus. E temos um comprimento, deixa eu vir para cá, glória. E temos um comprimento de 20 metros, viu, de parede a parede aqui, da parede aqui, lá para a porta, 20 metros, com 10,5 metros de largura. Amém? Próxima etapa, próximo desafio, será derrubarmos aqui essas paredes, que é onde eu ainda moro aqui, viu? Ainda moro, minha casa. Deus proverá outra casa para mim. Nós vamos derrubar aqui essas paredes, nós vamos derrubar a casa e vamos abrir um grande templo aqui no Ibura, para a glória de nosso Deus e Pai, e para a glória de Jesus Cristo. Amém? E veja aqui do lado de fora, estamos construindo um frentão. Tudo isso aqui era barreira. Estamos construindo aqui um frentão para a glória de Deus. Amém? Aqui a frente pequena, mas a frente será toda essa aqui, ó. Toda essa será a frente do templo para a glória de nosso Deus e Pai Jesus Cristo. Já posicionamos a escadaria na entrada do templo. Amém? Estamos em construção, muita coisa temos que fazer ainda, mas aqui nesse terreno todo, amém, será o grande templo para a glória de nosso Deus e Pai Jesus Cristo. Amém? É pela fé, é pela fé. E Deus, Ele vai fazer. Ele não mudou. Amém? Glória a Jesus. E Ele vai te abençoar. Ele também vai usar você. E quem sabe Deus não te abençoe para você nos abençoar também. Amém? E aqui vai funcionar uma escola de obreiros. Amém? Aqui um dia vai ter um primeiro andar e vai funcionar um seminário teológico, onde nós vamos formar obreiros aqui do Ibura, de Recife, para os confins da terra. Eu creio. Quem crê, dê o seu amém aí. Agora, eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho, isso te dou. Em nome de Jesus, marche. A ordem é para marchar. Faça a obra. Deus vai abrir o mar. Deus vai tratar com o faraó. Deus está com você e Deus te dará vitória. Amém? Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Fiquem na paz do Senhor. Compartilhe aí esse testemunho, esse vídeo. É para a glória de Deus.
Amém? Estarei ainda hoje gravando outros testemunhos aí para a glória de Deus, né? Se Deus me der tempo aqui, oportunidade, a gente vai falar mais. Fique com Deus, fique na paz do Senhor, povo de Deus. Amém? Glória a Jesus.